Boa noite, mais uma live aqui, abrindo os trabalhos hoje com o nosso amigo secretário Rodrigo Lorenzoni, secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui de Porto Alegre, e também com o Vicente Perrone, secretário adjunto do Desenvolvimento Econômico e Turismo aqui em Porto Alegre. Dois parceiros, dois amigos. Já o Vicente já está pedindo para entrar aqui, vamos lá. Esperando, daqui a pouco o Rodrigo já entra. Enquanto o pessoal vai conectando, hoje tem notícias importantes, informações importantes, pelo menos duas informações transformadoras aí, ao passo também que a gente espera essa decisão do Judiciário sobre o retorno às aulas amanhã. Vamos falar um pouco nisso também, já que estamos aqui. Mas estou esperando também. Alô, o secretário Rodrigo Lorenzoni está aqui. Já mandei a solicitação, agora pode três aqui no WhatsApp. Eu ainda estou aprendendo no WhatsApp. No Instagram ainda estou aprendendo. Aguardando o Rodrigo. Já vou mandar um WhatsApp para ele aqui. Vamos lá. Alô, Ricardo. Mas, pessoal, tudo bem? Vicente, boa noite. Tudo bom? Boa noite. Esperamos o Rodrigo. Perfeito. Tudo certo. Enquanto esperamos o Rodrigo aqui, tem notícias importantes aí, também esperando a decisão do Judiciário, monitorando aqui. Vamos explicar um pouco também o que aconteceu nesse pedido da volta às aulas aí, com o que a gente está assistindo. Muitas escolas preocupadas saber se abre amanhã, se não abre amanhã, mas vamos esperar. O Rodrigo não está conseguindo participar. Vai de novo, Dom Rodrigo. Pede aí. Deixa eu ver. Vamos ver aqui. Vou mandar outro convite, tá, Rodrigo? Eu ia dizer quem sabe faz ao vivo, mas como eu não aguento Faustão, eu jamais diria isso. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Alô, Lidiane, dá um socorro pro Rodrigo aí, que a tecnologia pegou ele de jeito. Pior que estamos na secretaria, eu estou numa sala aqui, ele está em outra, ainda estamos... A labuta acabou faz pouco. Vai mudar de aparelho. Se não, senta um do lado do outro aí, que nós vamos todo mundo falar hoje igual, mas tem, já para quem está entrando aqui, duas notícias. Uma é fresquinha. Acabou de passar na Câmara de Vereadores o projeto, nós chamamos da quebra de monopólio da Procempa para a Prefeitura comprar software. Não é um monopólio propriamente dito, porque a Prefeitura tem que basicamente pedir para a Procempa para poder comprar software. Ela pode comprar software no setor privado, mas tem que tramitar na Procempa antes. E agora com... vamos ver. Aguardando o Rodrigo. Será que agora vai? Agora apareceu para mim o pedido aqui. Então, acabou de passar na Câmara a quebra do monopólio da Procempa. A Prefeitura vai poder comprar software, contratar software no setor privado. Isso deve nos ajudar a enfrentar aqui o atraso tecnológico da Prefeitura de Porto Alegre. Obviamente, houve uma resistência muito grande, muita discussão na Câmara de Vereadores, mas é um passo importante aqui para a Prefeitura de Porto Alegre. Não estou conseguindo ver o Rodrigo aqui. Segunda vez já, Rodrigo. Será que... Agora foi. Aí, craque. Rodrigo Lorenzoni, Vicente Perrone, prazer ter vocês aqui. Então, eu estava dizendo, uma das novidades do dia é a quebra do monopólio da Procempa, importante para
a economia de Porto Alegre, porque é importante para a prefeitura poder atualizar as suas compras de TI, de tecnologia da informação. Esse é um aspecto. E o segundo, mais importante a longo prazo, é a assinatura no dia de hoje do decreto que regulamenta a Lei da Liberdade Econômica. E eu estou aqui com dois players importantes dessa discussão, dessa vitória, dessa construção. O Vicente Perrone é empreendedor, veio para o serviço público, para a prefeitura como secretário adjunto, quando eu era o secretário do Desenvolvimento Econômico aqui em Porto Alegre, topou o desafio, conduziu junto comigo a redação desse decreto e logo em seguida veio o Rodrigo Lorenzoni, que está aqui do outro lado, no canto vermelho, né? O Vicente no canto azul, no canto vermelho, o Rodrigo Lorenzoni, deputado estadual, secretário estadual do Desenvolvimento Econômico e Turismo e hoje secretário do município aqui de Porto Alegre do Desenvolvimento Econômico e Turismo. Foi o autor na Assembleia Legislativa da Lei da Liberdade Econômica. Estou vendo a doutora Mariana Webel aqui e o Paulo Webel, que é o esposo dela, tem responsabilidade direta na Lei Federal da Liberdade Econômica, na inspiração tanto para a lei estadual quanto para a lei municipal. Então, a gente deve muito ao Paulo Webel aqui, tem que ficar esse registro, como a todos os que se empenharam para aprovar a Lei da Liberdade Econômica Federal, depois a estadual, que é de autoria do Rodrigo, a municipal é de autoria minha, do vereador Pablo Mendes Ribeiro e do vereador Felipe Camozato, e hoje nós assinamos, o prefeito Sebastião Mello encampou a ideia, já na campanha disse que ia ser fundamental a liberdade econômica para a gente poder tocar a prefeitura, para fazer a cidade andar. Então, hoje, para mim é um sonho realizado, eu devo dizer. Se eu mostrar minha biblioteca aqui atrás, o Gustavo Paim, meu amigo, ex-vice-prefeito, uma vez entrou aqui na biblioteca e disse assim: achei que tu era advogado, não tem livro de direito, só tem livro de liberalismo. Então, para um liberal como eu, é um sonho realizado e eu quero compartilhar isso com vocês que ajudaram aqui, com a equipe do gabinete, com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com os secretários que participaram, com os vereadores que votaram. E acho que a gente tem agora que explicar para as pessoas o que muda, né? Então, vou passar a palavra aqui primeiro para o Rodrigo, depois para o Vicente, e aí a gente vai começar a esmiuçar aqui o que muda com a regulamentação da Lei da Liberdade Econômica em Porto Alegre. Rodrigo. Bom, Ricardo, Vicente, turma que está acompanhando aqui, passei um perrenguezinho aqui com a tecnologia, troquei de aparelho. Sorte que a gente ainda estava na secretaria, o João nos socorreu aqui, estou no equipamento dele. Nessa eterna briga Apple-Samsung, a Samsung ganhou dessa vez. O João está rindo aqui, mas eu disse para ele que não foi problema no meu Apple, deve ser alguma coisa na conexão. Né? Mas viva a liberdade econômica. Né? Viva a concorrência. Exatamente. Pô, para mim, é aquelas coisas do destino, né? Eu fui autor da lei estadual e acabei tendo a oportunidade de chegar aqui na Prefeitura de Porto Alegre e contribuir com a nossa capital no momento em que a bola estava entrando no gol, né? De uma jogada bonita aí, desenhada pelo Melo, contigo, com toda a equipe da secretaria, com a coordenação aqui do Vicente, né? Então, esse é um trabalho que a cidade precisa saber que foi feito por vocês, né? Por este governo, que hoje eu tenho orgulho de fazer parte, mas que aquilo que o Ricardo e o Melo se comprometeram na campanha, realizaram, né? Sob a coordenação do Ricardo, sobre a liderança do Vicente, né? E eu participando agora nessa reta final aqui, de algo que é um marco, né, na história da economia de Porto Alegre, não tem dúvida nenhuma, pela profundidade das alterações que a lei traz na vida das pessoas. Né? Apesar de serem, em tese, mudanças simples, dentro de um país, de um estado, de uma cidade que tem uma cultura burocrática e uma história de amarras que estão sendo construídas, né, e foram construídas ao longo do tempo,
é algo muito determinante, né? Muito significativo para a vida das pessoas. E nós temos três, né, grandes eixos, e eu acho que eu falo de um aqui, depois a gente roda para cada um explica um aí, depois a gente pensa juntos, né? O primeiro deles é a isenção, né, ou a desnecessidade de alvará para atividades de baixo risco, né? Então, a partir desse decreto que regulamenta a lei, nós temos aí em torno de 300 atividades, gente, não é nem 10, nem 15, nem 100, nem 150, são quase 300 atividades, né, que estão, a partir da publicação desse decreto assinado pelo Melo e pelo Ricardo hoje, absolutamente dispensadas de qualquer autorização prévia do poder público para iniciar a sua atividade, né? E são aquelas atividades que ensejam em pouco risco para a saúde pública, para o meio ambiente, né, que estão em áreas menores que 200 metros quadrados, em estabelecimentos de até tem que ter menos de 3 pisos, né? E me fugiu aqui. Estou tão emocionado com a ideia. Menos de 3 pisos e não pode ter subsolo. Não pode ter subsolo. Exatamente. Então, é algo que dialoga com a maior parte das empresas que atuam na nossa cidade e que dialoga com o maior número de pequenos e microempreendedores, né? Então, é uma lei que traz um avanço significativo para aqueles que mais precisam, aqueles que mais têm necessidade. E neste momento de enfrentamento de uma crise econômica e de busca da recuperação econômica, este efeito se faz ainda mais significativo na vida daqueles que querem empreender na nossa cidade. Acho que o Vicente pode girar aí, Ricardo, o que tu acha? E, Vicente, para o que sobra, para o que ainda precisa de licença. Então, primeiro, boa noite, Rodrigo, boa noite, Ricardo. Prazer gigantesco estar aqui do lado de vocês, duas pessoas que sempre tive uma admiração, são amigos, mesmo antes da minha entrada nesses últimos 4 meses no poder público, mesmo antes, já participei de diversas conversas. Ricardo e eu nos conhecemos desde 2000 e alguma coisa aí no IEE, fomos diretores juntos. O Rodrigo, muitos amigos em comum, então participar desse momento ao lado de vocês é algo muito gratificante. É conseguir botar em prática a coisa que sempre acreditou. Estímulos para a iniciativa privada, elas partem de pequenos atos e às vezes uma série de pequenos atos, eles geram grandes atos. Então acho que hoje é a concretização de diversas conversas, diversos estudos, de pequenas iniciativas que o IEE é importante ser lembrado nesse momento. A gente estuda, a gente leu muito sobre isso. Eu acho que hoje é a concretização de diversas mini atividades e diversas pequenas atitudes com que a gente se depara com a regulação de uma lei que está praticamente 1 ano para ser regulamentada e por diversos motivos não foi. E hoje a gente conseguiu dar esse passo importante. A gente rodou praticamente todas as secretarias da capital, em torno de 15 ou 20 reuniões com cada uma das secretarias para entender o processo licitatório de licenciamento de cada uma delas, para ter a seguinte, vamos dizer assim, que é a transferência do protagonismo da atividade econômica para o cidadão. A pessoa poder abrir uma empresa e no outro dia estar operando sem ter o carimbo da prefeitura é algo realmente disruptivo. Então, acho que a gente conseguiu, na data de hoje, transformar isso em realidade. O Rodrigo citou a isenção de alvará para atividades de baixo risco de até 200 metros quadrados, 3 pavimentos e dentro dos 297 quinais. A gente fez um breve estudo aqui e isso significa mais de 70% dos alvarás emitidos, e a gente está falando de, ano passado, a gente emitiu 17 mil alvarás na cidade. Imagina se a gente consegue tirar, e vamos conseguir isso, a partir de amanhã já está valendo, a gente vai tirar 70%
desse gigantesco número de alvarás emitidos, e isso a gente transfere para a população a liberdade de empreender em Porto Alegre sem ter o carimbo da prefeitura. Então, essa é a principal alteração. A segunda alteração é a liberação tácita, que a liberação tácita, ela parte do princípio que a prefeitura tem que liberar toda e qualquer licença, alvará, regulação, tudo isso em até 60 dias. Em não liberando em até 60 dias, a licença está automaticamente emitida em favor do empreendedor. Então, o prazo corre contra a prefeitura, não mais contra o cidadão, não mais contra o empresário. Então, se a prefeitura não fizer o trabalho dela, o beneficiado é o cidadão. Então, acho que isso é também algo disruptivo do ponto de vista de transferência do foco, do protagonismo para as pessoas e para as empresas. Então, acho que essa mudança de foco é algo extraordinário, algo que eu acho que a gente não poderia imaginar 2, 3 anos atrás que isso poderia acontecer numa cidade que historicamente foi contra o empreendedor. Então, acho que quando eu aceitei o convite do Ricardo, e não me arrependo em nenhum momento disso, uma das principais bandeiras, se não a principal, era de transformar a cidade mais amiga do empreendedor. Em 100, cento e poucos dias, a gente conseguiu dar um passo importantíssimo nesse quesito, nessa direção, e a gente tem muita coisa a ser feita nessa linha, com esse grau de, vamos dizer, de distância que a gente quer chegar do que a gente tem hoje e do que a gente tinha há pouco tempo atrás. Então, passo de novo a palavra a ti, Ricardo. Muito obrigado por ter acreditado nessa bandeira, ter feito que isso acontecesse, e acho que a cidade vai ser eternamente grata a quem batalhou por isso. Importante lembrar esses números, né? São 70% dos negócios que são afetados diretamente deixam de precisar de qualquer tipo de alvará, licença, permissão, registro, qualquer coisa. 70% dos negócios. E a prefeitura consegue dedicar energia para aqueles 30% que faltam, que continuam precisando de licença, e o prazo vai ser, no máximo, 60 dias para a prefeitura analisar. Se a prefeitura não analisar em 60 dias, a licença fica automaticamente concedida. E tem uma terceira coisa, que é o princípio da boa-fé. A partir de hoje, publicado o decreto, a prefeitura deixa de exigir firma reconhecida, cópia autenticada, comprovante de residência, qualquer documento que o cidadão possa suprir com uma declaração. Isso foi uma coisa que sempre achei. O Paulo Ebel, de novo, a Mariana está aqui, mas o Paulo Ebel dizia assim, quando isso começou a ser gestado em Brasília, né? Todas as certidões emitidas pelo poder público, todos os atestados emitidos pelo poder público tinham validade, inclusive o atestado de óbito. Então, o atestado de óbito valia por 30 dias. Tem que trazer o atestado de óbito atualizado. Porque o sujeito vai ressuscitar? Então, o documento mais definitivo que o atestado de óbito não há. Mas no Brasil tinha um prazo limitado. Então agora, né, esse é o amor à burocracia do brasileiro. Agora, eu nunca entendi por que o cara vai num guichê da prefeitura e diz assim, eu moro na rua tal, número tal. Duvido. O senhor apresente um documento, um comprovante de residência. Por que eu estou duvidando do cidadão? Né? Então, a prefeitura passa a acreditar no que o cidadão diz e punir aqueles que mentirem, se desviarem. O princípio da boa-fé que o decreto também está regulando. Né? Então, tem muitos desafios pela frente ainda. Nós vamos, assim, nosso objetivo é transformar Porto Alegre na capital, na cidade mais fácil de empreender no Brasil. Isso, obviamente, não é de um dia para o outro. Porto Alegre construiu uma barreira para empreender altíssima, que a gente vai desmanchando, né? Derrubando o muro, tijolinho a tijolinho. E hoje caiu
Olha, alguns metros quadrados de tijolo com essa medida. Aqui o Dani Musa, parceiro também da PUC. E nós estamos. O Vicente falou bem, Rodrigo. Eu queria fazer um reconhecimento aqui ao Instituto de Estudos Empresariais, porque nós fizemos nossa formação, eu e o Vicente lá dentro, e tu, Rodrigo, como presidente do Democratas Jovem, né, o PFL Jovem ainda à época. Todos os eventos de formação do partido chamavam o IEE para ter alguém para estar junto, e isso produziu uma parecência de pensamento, um alinhamento de ideias, né? Não é à toa que a gente está junto hoje, é porque a gente enxergou lá atrás e veio defendendo com consistência que Porto Alegre tinha que se abrir para o mundo, se abrir para os negócios, enxergar que o capitalismo não é ruim, ele é uma porta, é uma fonte de oportunidades para as pessoas, e que a gente permitir que as pessoas participem da economia é o caminho para a dignidade, não é o caminho para a exploração, como diz a esquerda radical. Para nós não. A gente sabe que empreender é bom, é digno, dar emprego é bom, não é explorar alguém, dar emprego é positivo, e o discurso de que dar emprego é explorar alguém nunca levou nenhuma sociedade a prosperar. Aqui a gente quer avançar com Porto Alegre e vem mais pela frente. Então, Rodrigo, Vicente, contem aí para a gente o que tem pela frente ainda sendo gestado para mudar, e o que a gente pode esperar para o futuro aí do empreendedorismo em Porto Alegre. Bom, Ricardo, só Eu estou ainda tomando um fazendo vinho aqui para celebrar essas duas notícias, tá? Então, cheguei em justo, casa e me permiti comemorar a saúde. faz bem ao coração, saúde. E hoje ainda conversava com o Vicente, né, ainda nessa linha que a gente que a gente está conversando aqui da importância do IEE, né? Nós temos a Lei da Liberdade Econômica sendo construída e sedimentada no Brasil, no nosso estado e na nossa cidade, mas principalmente em âmbito nacional e aqui na nossa cidade, conduzidos ou liderados, né, por pessoas que foram formadas no IEE. Né? Então, a contribuição do IEE para a economia nacional está mais do que dada, a missão está muito bem cumprida. Né? Um dos objetivos do IEE é a formação de líderes, né? Líderes empresariais, líderes políticos, enfim, e o Paulo Ebel, lá em Brasília, né, construiu e coordenou a medida provisória que depois transformou na Lei da Liberdade Econômica, e tu, Ricardo, aqui, assim como o Vicente, ex-diretores, né, e frequentadores do IEE, conduzindo esse processo aqui, vocês aprendiam lá e depois nos ajudavam e nos ensinavam lá nas reuniões do nosso querido PFL, e que nós mantemos essa linha do liberalismo, né, na política, na defesa dos ideais liberais através do Democratas hoje. E uma coisa importante para findar a Lei da Liberdade Econômica, de coisa concreta, que eu não tenho dúvida que nenhum empreendedor, nenhum cidadão gaúcho não se indigna com isso, daqueles que têm compromisso real com o desenvolvimento, né? Não que a esquerda, como tu bem falasse, né, Ricardo, diz que se preocupa, mas na verdade que é o caos. Nós fizemos, algumas semanas atrás, a Prefeitura de Porto Alegre tem dialogado muito com muitos empreendedores de todos os portes, né, que nos procuram ou que nós procuramos, enfim, e nós tivemos algumas semanas atrás uma reunião com o prefeito Melo, com o Ricardo junto, o Vicente e outros secretários, com o Luciano Hang, né, e com toda a direção da Van, que eles relataram que estão há 20 anos tentando consolidar o empreendimento em Porto Alegre. 20 anos. E a gente traz nesse decreto um prazo para a prefeitura de 60 dias para se manifestar. Ou seja, quando não há prazo para o poder público, quando o tempo não corre contra o poder público, nós criamos maluquices, né, como essa, e que só a sociedade de Porto Alegre passa e paga o pato de não ter investimentos dessa natureza na nossa cidade, porque são esses investimentos que vão gerar renda, que vão gerar emprego, que vão gerar o desenvolvimento da nossa cidade e que vão gerar, inclusive, né, os recursos para o poder público poder ajudar através dos seus programas sociais aqueles que mais precisam. Então, a dimensão é extraordinária. Nós temos um outro caminho ainda nessa linha da desburocratização, né,
que é um projeto com a Junta Comercial chamado Balcão Único, porque nós, com a Lei da Liberdade Econômica, do momento da formalização da empresa para frente, a gente já fez um avanço gigantesco, né, com a isenção de alvará, com os prazos. E nós queremos ainda mais, enquanto poder público, ofertar para o empreendedor e para Porto Alegre ser uma cidade que tem um ambiente de negócio melhor. Então agora nós queremos também melhorar e diminuir o prazo de formatação, né, de abertura de uma empresa, né, desde a entrega do contrato social e dos documentos. Então nós queremos transformar algo que leva alguns dias em algo que leva alguns minutos através do projeto Balcão Único. Então acho que esse, Ricardo, é um dos programas que nós estamos gestando aqui, que fala diretamente com o empreendedor, com a desburocratização, com a melhoria do ambiente de negócio. Então imaginem, nós podemos chegar, pessoal, a 5 minutos o tempo de abertura de uma empresa, se nós não tivermos, como já não temos com o decreto que regulamenta a Lei da Liberdade Econômica, a necessidade de alvará, em 5 minutos tu abre uma empresa e começa a trabalhar na cidade de Porto Alegre. É essa realidade que nós estamos trabalhando diuturnamente aqui para construir. E aí vou deixar para o Vicente trazer um outro programa bacana que a gente está gestando aqui na Secretaria, que já está na Câmara de Vereadores e que também foi construído enquanto o Ricardo esteve aqui como secretário e o Vicente também na coordenação técnica. E o Vicente que é uma revelação, né, Ricardo? Quando cheguei aqui, eu disse, olha, eu não tenho nenhuma condicionante, a não ser que o Vicente fique comigo na mesma sala. Nós estamos aqui trabalhando juntos na mesma sala. É um cara que tem se dedicado muito no dia a dia para se adaptar à lógica do poder público, mas não para se moldar, para entender ela e nos ajudar a questionar ela para mudar a lógica a favor do cidadão. Toca a bala aí, Vicente. O Vico, o Rodrigo falou do IEE, né? Não é uma live sobre IEE, mas o pessoal que quiser, olha lá, o Instituto de Estudos Empresariais faz o Fórum da Liberdade todo ano em Porto Alegre e proveu aí, só nesses últimos tempos, o Paulo Ebel, o Gustavo N, que é secretário de Desenvolvimento de Infraestrutura do Ministério da Economia, o Wagner Lenhart, que foi secretário de Gestão de Pessoa do Ministério da Economia, o Eduardo Sampaio foi presidente da Casa da Moeda com seu time lá, o Marcelo Corleto, o Saldir é um amigo do IE, quase membro, mas o próprio Vicente aqui. Então, embora desenvolvido para criar lideranças empresariais, está ocupando espaço também na máquina pública para ajudar a aproximar e tornar mais fácil empreender. Então, Vico, manda bala. Vico é apelido de amigo, secretário Vicente Perrone. Obrigado. Não, obrigado pelas palavras. Perrone, isso aí tem uma grande dúvida aqui na prefeitura, se é Perrone ou Perrone. Então, obrigado pelas palavras, Rodrigo. Acho que essa questão do balcão único é um desafio que o Ricardo nos passou eu acho que ainda em dezembro, quando a gente estava negociando a minha vinda para cá, a gente conseguir abrir uma empresa e deixar ela pronta para operar, assim como se cadastra um app, ou assim como se baixa o Uber ou iFood, Facebook, qualquer aplicativo, se cadastra, se bota o seu nome, você está operando. Então a gente quer fazer a mesma lógica para uma empresa. Abriu, botou quem são os responsáveis, está aqui tem um número, pode começar a vender. Então esse é um projeto muito bacana. E paralelo a isso, foi desde a campanha e pós-campanha, é como incentivar, como fomentar pequenos e microempreendedores, né? Então a gente vê hoje, num momento como esse, de diversas pessoas perdendo emprego, infelizmente, a criação de MEIs e abrindo diversas novas empresas. Agora, o prefeito Sebastião Mello acabou de entrar na live aqui, uma satisfação tê-lo conosco, inclusive deixou um comentário ali. A gente consigo puxar o prefeito aqui para junto na live, porque hoje na nossa... Acho que não. Então, hoje, se não der, quem sabe a gente derruba um de nós, no caso eu mesmo, para o prefeito tentar entrar aqui, depois a gente volta. Vou mandar uma mensagem aqui, ver se o prefeito quer entrar.
Hoje, na assinatura, lá na cerimônia, eu disse o seguinte: não é que isso é uma pauta do governo, porque nós estamos no governo. Não é que o Melo adotou essa pauta porque nós estamos no governo. Nós estamos no governo porque ele adotou essa pauta antes. Então, Exatamente. quem induziu, quem empurrou e quem, desde o início na campanha, incorporou a liberdade econômica, eu disse isso na abertura aqui, prefeito, como uma meta da administração, foi o prefeito Melo. Eu estou ligando para ele aqui, estou mandando um WhatsApp para ver se ele entra aqui. Está em deslocamento, está no carro. Então, prefeito, repito aqui o que eu disse de manhã. Obrigado por dar essa oportunidade para a liberdade em Porto Alegre, por abrir um caminho aqui para... E o Melo falou uma verdade de manhã, ele disse que é justamente quem mais precisa, porque a grande empresa contrata um contador, a grande empresa contrata um advogado, mas a liberdade econômica ela afeta justamente quem está entrando no mercado, quem mais precisa, quem tem mais dificuldade, quem precisa estar na rua trabalhando. Tá? Então, prefeito, aqui em nome dos três, nosso muito obrigado. Eu tenho muito orgulho de estar ao teu lado nessa missão aqui. E fique sabendo que hoje eu me senti realizado como vice-prefeito, como agente público. E só tenho a agradecer, fica de coração aqui o nosso abraço. Tá? Desses três aqui, o nosso muito obrigado para ti. E vamos em frente que a cidade tem pressa. É isso aí. Então, voltando ali, um dos grandes projetos que a gente tem aqui na Secretaria é a concessão do microcrédito, né? Para pequenos e bem pequenos empreendedores. Estamos falando aí de valores de 3, 4, 5 mil reais de crédito, que às vezes vai transformar o serralheiro numa profissão acima, o pedreiro em serralheiro, a manicure numa empreendedora para comprar o material para fazer as unhas de uma forma diferente, ou o instalador de ar-condicionado que vai comprar uma pressurizadora para instalar ar-condicionados melhores. Então, são pequenas e bem pequenas empresas que poderão ter acesso a crédito facilitado e, o mais importante, com pagamento de juro pela prefeitura. No momento que a pessoa pega o crédito, ela tem o juro pago pela prefeitura em caso de ela estar em dia com os pagamentos. A última parcela, quem paga é a prefeitura a partir de um convênio com operadoras de microcrédito do Brasil todo. Então, a gente está realmente imbuído de incentivar o micro e pequeno empreendedor a se livrar das amarras da burocracia, das taxas. Isso é uma coisa muito importante, já está alinhado com o secretário Fantinel. Provavelmente no ano de 2022 a gente vai acabar com a taxa do alvará. Então aquela taxinha de 30 pila que só incomoda, não gera valores significativos para a prefeitura, gera muito mais custo de cobrança do que arrecada propriamente dita de recursos para a prefeitura. Então a ideia é não haver mais taxa de alvará, TF, LF, famosa taxa de fiscalização, localização e funcionamento. Essa o significado da burocracia estatal é a TF-LF. Então, a nossa ideia é acabar com a TF-LF e também gerir esse programa de microcrédito aqui dentro da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Então, esse é um projeto bastante importante que a gente tem aqui. Lembrando que toda a parte de alvarás e tudo mais que ainda sobram para grandes empreendimentos acima de 200 metros quadrados e de outros quinais, né, que são hoje praticamente 1.000 e poucos quinais, a gente está liberando de 300. A sala do empreendedor fica no prédio da associação comercial, então é outro ato muito simbólico, né? A sala do empreendedor é o nome, não é mais o órgão que licencia a antiga SMIC. Então hoje a gente tem a sala do empreendedor, acho que até a nomenclatura ela tem um quesito educacional, um quesito pedagógico, para que a gente consiga incentivar mais pessoas a empreenderem em Porto Alegre. Então, é ali onde se gere toda essa questão. Então,
é uma sala onde se entra, se formaliza a empresa na junta comercial, tem a SMDE, que é o licenciamento de atividades, depois passa pela vigilância sanitária, já tem uma agência do Banrisul ali dentro, já pode conseguir crédito, maquininha de cartão de crédito, os bombeiros têm uma unidade ali também para auxiliar no PPCI, então é um ambiente bastante propício ao empreendedorismo e a gente tenta com isso desmistificar e desburocratizar a relação prefeitura com o empreendedor. Então acho que foi um dia hoje bastante gratificante dos poucos que eu estou aqui, mas é algo que eu acho que vai ficar marcado na nossa cidade, que a gente conseguiu pelo menos diminuir esse muro que tu comentaste, né, Ricardo? O muro da burocracia e do não incentivo à iniciativa privada. Deixa eu dar uma passada aqui, pessoal. Obrigado a todos que estão participando aqui, acompanhando. A Érica Kisslinger também, do IE, amiga. Deixa eu responder, tem uma pergunta aqui da questão ambiental, tá? Primeiro, microcrédito, o Vicente já falou. As questões ambientais. Primeiro, as licenças ambientais vão passar a ser regidas também pelo decreto, dá um prazo. Tem algumas poucas exceções que são tipos de licença que já tem um prazo estabelecido numa legislação federal do CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, mas as demais licenças ambientais também passam a ter esse prazo para tramitar, né? Não tem nenhuma flexibilização da legislação ambiental em si, até porque não se poderia fazer isso por decreto. Então, as obrigações são as mesmas, só que o trâmite da licença é que fica agilizado, né, e acelerado dentro da lei. Então, se conseguiu casar, digamos, a proteção tanto sanitária quanto a proteção ambiental com a agilidade do poder público. Claro que a gente ainda vai ter, né, que digamos, aprender a operar o decreto e a administração vai ter que se adaptar, mas a gente criou também, é outra coisa que o decreto faz, ele cria um comitê dentro da prefeitura, que é liderado pelo vice-prefeito, pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para a gente acompanhar a aplicação do decreto. Então, sempre que tiver algum caso que travou, que não deu certo, que não foi aplicado, que o prazo excedeu, a gente vai mergulhar para ver quais são as causas e começar a atuar na gestão para resolver e permitir que essas licenças aconteçam no prazo para os que precisam, porque a notícia, eu acho que essa é a grande notícia, e a gente vai indo para o fim aqui, a grande notícia é que a partir de amanhã 70% dos negócios de Porto Alegre passam a ser plenamente válidos e formais sem a necessidade de um alvará. Tá? Tem mais coisa vindo pela frente, mas a gente está libertando a economia da cidade. De manhã eu falei, e vou dizer isso para passar para as considerações finais aqui, eu disse assim... Os secretários aqui que tomaram água no mesmo momento. Essa aí... Como a live vai ficar gravada depois, eu tenho certeza que alguém fará um meme. E a segunda certeza é que serei eu. Mas para dizer assim, se eu trabalhar na mesma sala, dá isso daí. O Brasil deve isso, né, para a sua população, talvez pelo nosso histórico português, pelo nosso resquício do império, o Estado, o poder público no Brasil se sente dono da atividade econômica. E o que nós estamos fazendo é devolver grande parte da atividade econômica de volta para a população. Né? Eu brinquei de manhã que quem pede licença, quem dá licença para alguém entrar é o dono da casa. Né? E o Estado, o governo se sente dono da casa na economia e diz quem pode entrar ou não pode entrar. E o curioso é que a palavra economia vem do grego oikos nomos. Oikos é casa, nomos é a lei, né? A lei da casa, é o direito privado, é a lei da casa.
é o direito das pessoas. O Estado não tem o direito de entrar e na casa dos outros, né? E a política vem da polis, da cidade, né? Então, a política devia cuidar daquilo que é externo à vida das pessoas, e a economia é a administração do dia a dia da vida das pessoas. Então, nós estamos devolvendo para as pessoas a casa delas. Estamos dizendo que as pessoas podem voltar a trabalhar sem pedir licença para o Estado, que elas são as donas do domínio econômico. Isso é de um simbolismo tremendo e também de um sinal aqui para o que a gente pensa para o futuro de Porto Alegre. A gente quer que a cidade seja mais dos porto-alegrenses e menos da prefeitura. A prefeitura só vai bem quando a população for bem. O município de Porto Alegre só vai bem quando os porto-alegrenses estiverem bem. E para isso eles têm que trabalhar. E por isso que a gente também está de olho aqui, não saiu ainda a decisão do judiciário. A gente quer também que as escolas voltem a trabalhar, que a vida comece a voltar ao normal. Precisamos disso, né? E não tem decisão ainda. Estamos acompanhando, a prefeitura foi a favor da volta às aulas, vai continuar sendo, vão continuar trabalhando para isso. Então, obrigado, Vicente, obrigado, Rodrigo. Vou passar a palavra aí para as considerações finais. Vicente, passa a régua, depois o Rodrigo fecha a live. Bacana. Então, acho que é muito gratificante, que nem eu disse, né, Ricardo? Acho que a gente está aqui imbuído de conseguir devolver, ou se é que já teve, eu acredito que já teve, mais dignidade para o cidadão da cidade, né? Eu acho que o prefeito Melo, ele sempre usa isso muito, desse carinho, sabe, de pertencimento ao núcleo onde se mora, e eu acho que a parte do desenvolvimento econômico ela tem um papel fundamental nisso, de conseguir levar dignidade à vida das pessoas, né? A satisfação econômica não é nem o sucesso, não precisamos nem chegar no nível do sucesso, mas a dignidade humana ela passa pela sobrevivência e pelo trabalho, pelo dinheiro, sabe? Então isso, a gente conseguir levar essa dignidade para a casa das pessoas e permiti-las que elas consigam atingir o seu sustento de forma independente e livre é algo muito gratificante. Eu acho que a gente consegue devolver à cidade algo que é dela, que é a capacidade de empreender, a capacidade de exercer atividade qualquer que seja. Então, a gente não tem o poder discricionário de decidir algo sim ou não por alguém. Então, acho que dar liberdade às pessoas e à cidade é algo muito importante. Então, foi um dia emblemático hoje, um dia de muita satisfação, e eu acho que estar com esse time redondo e alinhado para mais atos como esse é bastante gratificante e bastante encorajador. Então, muito obrigado, Ricardo, obrigado, Rodrigo. O meu agradecimento especial ao prefeito Melo, que tem conduzido o time de forma brilhante. É impressionante a capacidade dele da condução, de liderança política e de conversa, de escutar. Então, fica aqui também o meu agradecimento muito especial ao prefeito Melo. Rodrigo, tudo contigo. Valeu, Vicente, valeu, Ricardo. Excelente a gente poder, nesse final de dia intenso, né, tá aqui fazendo um balanço positivo de algo que foi construído por muitas mãos, muitas mentes, mas muitos corações, né, que é o que nos mantém vivo, forte, acreditando, e a gente entregar, né, algo concreto para a população de Porto Alegre, algo que muda a vida das pessoas, especialmente daquelas que empreendem, é algo que faz valer a pena todo o esforço e todas as dificuldades que a gente enfrenta. Eu queria mostrar aqui, nós fizemos, a nossa equipe de comunicação aqui, equipe do Ricardo, do gabinete do vice-prefeito, junto com a nossa equipe aqui da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, essa cartilha
É um material super didático, super simples, super intuitivo. Ele está nas nossas redes sociais, que é o @desenvolvepoa. Então, a gente está fazendo um grande esforço de divulgação, porque é muito importante que as pessoas entendam, né, os benefícios da lei, e esse é um dos desafios que nós temos agora para bem implementá-la. Que os empreendedores entendam, que os empreendedores conheçam, que os empreendedores exijam algo que é direito seu a partir de amanhã, assim como também estamos fazendo um esforço interno aqui na prefeitura, liderados pelo prefeito Melo e principalmente pelo Ricardo, que está capitaneando essa função e essa conversa interna para que o poder público se molde, para que todas as secretarias a partir de amanhã possam acordar sobre essa nova forma de se relacionar com o empreendedor e possam ter as suas estruturas, todas elas moldadas ao cumprimento daquilo que está aqui. Então, eu queria convidar vocês que possam acessar isso nas nossas redes sociais da Secretaria, nas nossas redes sociais, nos nossos perfis pessoais também, nós estamos compartilhando esse material e que vocês possam compartilhar aí com todos que têm interesse, com todos que empreendem na nossa cidade. Reforçar aqui o nosso compromisso, né, de seguir trabalhando diuturnamente pela melhoria do ambiente de negócios aqui em Porto Alegre, né? Nossa cidade, como nós temos falado, é uma cidade que precisa ser cada vez mais amiga do empreendedor, é a cidade que reconhece naqueles que empreendem o real motor, né, do desenvolvimento da nossa economia. Isso é algo que está no cerne do governo desde a campanha, né, tudo aquilo que o Ricardo e o Melo se comprometeram e defenderam por convicção, né, por história de trabalho, está sendo implementado agora e nós temos muito para fazer, mas o norte está absolutamente bem definido, que é para trabalhar, é seguir trabalhando pela melhoria do ambiente de negócio na nossa cidade. E por fim, Ricardo, Vicente, não tem como não falar também na nossa grande expectativa para que o judiciário possa, quem sabe, se reconectar com a sociedade, entender e se reconectar com o seu real papel, né, e que possa devolver a possibilidade das famílias levarem ou não os seus filhos para a escola. Nós estamos falando aqui mais uma vez de liberdade. Nós não podemos brincar com a liberdade das pessoas e das famílias. Eu não vou nem falar das questões cognitivas, emocionais, econômicas que envolvem tudo isso. Mas nós precisamos falar também sobre este bem que depois da vida é o mais valioso, que é a nossa liberdade. E no momento que nós estamos enfrentando, a nossa liberdade está tolhida de escolher o que é melhor para a minha vida, para a vida dos meus filhos. Cada cidadão tem o direito de escolher o que é melhor para si e para os seus filhos, e ninguém pode tolher ainda mais o poder judiciário no momento em que quem deve, dentro de um sistema democrático, tomar as decisões neste tipo de situação é quem foi eleito para executar as políticas públicas. Então eu deixo aqui a minha expectativa, um pouco da minha indignação, mas a nossa luta, para que a gente possa restabelecer a liberdade na nossa cidade e no nosso estado. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Vicente. Obrigado a todos vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Vicente. Eu vou deixar um abraço aqui também para o deputado Márcio Biolchi. Fez aqui para ti, Vicente, ó, Vicente, grande político da nossa capital. A provocação aí do Vicente, que veio do setor privado, não gostava de política, reclamava, mas ajudou a bolhar a perna para o lado de cá e está fazendo a diferença. Um abraço. Deputado Márcio Biolchi, também apoiador dessa causa da liberdade econômica. Vereadora comandante Nádia, vice-líder do governo. Porto Alegre precisa olhar com generosidade para os empreendedores, pois são eles que geram empregos e fazem a máquina girar. É isso aí. E obrigado, vereadora, pelo apoio hoje, pela liderança na derrubada do monopólio da Prosempa. Então, foi fundamental lá também e vai fazer a diferença para Porto Alegre. Obrigado a todos os empreendedores, aos pais e às mães que estão aqui. A Daniela Bauer estava aqui, a gente tem conversado sobre a questão da volta às aulas. Podem contar conosco, nós vamos continuar fazendo tudo que tiver ao nosso alcance para que as aulas voltem e vamos torcer para ter uma vitória hoje, se não vamos aos recursos, vamos fazer de novo tudo que tiver ao nosso alcance
para que as crianças sofram menos. Obrigado a todos. Se teve alguém que passou aqui, eu não cumprimentei, peço desculpa. Obrigado para quem assistiu. Até a semana Valeu. que vem eu volto com outra e vou tentar que seja na semana que vem com o nosso prefeito Sebastião Melo. Um grande abraço a todos. Quero agradecer aqui, deixar uma salva de palmas para o prefeito Melo, que hoje assinou um decreto transformador para Porto Alegre. Melo, tamo junto, obrigado. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Rodrigo Vicente. Até Valeu. semana que vem. Valeu. Vamos nessa que Porto Alegre tem pressa.